Maravilha, pessoal. Muito boa noite. Bom, para quem eventualmente não me conhece, eu sou a Fabi Correia. E hoje a gente vai aqui na nossa aula, que tem toda quarta-feira, às 7 horas da noite, e cada quarta-feira é um tema diferente. A gente hoje vai falar sobre três óleos que são muito conhecidos, né? Que são a lavanda, o limão siciliano e o hortelã-pimenta, que são três que mudaram a minha vida, porque os três juntos formam um antialérgico natural, é o meu antialérgico natural. Eles, na verdade, são o que me salvam muito da minha rinite alérgica. E eu tomo eles diariamente, nessa época do ano, diariamente não, mas com muita frequência, provavelmente aí umas 3 vezes por semana, mas durante um período da minha vida eu tomei eles todos os dias, porque estava num estado de alergia muito intenso. Então, durante uns foram umas 3 semanas, eu tomei uma gotinha de cada diariamente. E aí eu depois fui começando a diminuir e vi que eu vivia muito bem sem eles. Mas essa época do ano que o tempo volta e meia, né, vira, tá sol, tá calor e tal, de vez em quando eu volto a tomar uma gotinha de cada um deles, quando eu sinto necessidade. O que significa umas 2, 3 vezes por semana nessa época do ano, né? De inverno, primavera, de outono e inverno, assim, outono e inverno eu costuma virar bastante o tempo, eu costumo usar mais esses três juntos, né? Mas vamos aprender um pouquinho de cada um deles. Então, vamos começar falando sobre a lavanda, né? A lavanda, que ela é destilada das flores, para vocês terem uma ideia, precisa de 150 quilos de flores de lavanda para produzir 1 litro de óleo essencial. Ela vem lá da França, né? E os antigos romanos queimavam os ramos de lavanda para purificar o quarto de doentes, afastar maus fluidos, afastar mal olhado. Era assim que a lavanda era muito utilizada pelos antigos romanos. E vocês imaginam, né, que ela era usada para purificar o quarto dos doentes e a gente tinha aí o uso aromático já daquela lavanda beneficiando os doentes. As propriedades da lavanda, ela é calmante, hipotensora, então algumas pessoas utilizam a lavanda para ajudar a baixar um pico de pressão. Ela é sedativa porque ela acalma bastante, é analgésica, antisséptica, é anti-inflamatória, antidepressiva sim, porque ela ajuda a baixar os níveis de cortisol do nosso corpo, então ela é excelente para combater os efeitos negativos do estresse, do alto nível de cortisol, antifúngica, antihistamínica, é por isso que ela está lá me ajudando com a minha rinite alérgica, anti-infecciosa, anticonvulsivante, muito também por conta dela ser calmante, antimicrobiana, antiespasmódica, antitóxica e regenerativa. E uma coisa muito bacana sobre a lavanda para o pessoal da pele, do cabelo, ela estimula a produção de colágeno. Então, ela é excelente para a gente colocar aí no nosso sérum, dá viçosidade para a pele, dá brilho no cabelo, ajuda o cabelo a crescer. Então, a lavanda também é ótima para as questões estéticas. Você pode utilizar a lavanda para acne, porque como ela é antisséptica, ela vai fazer uma asepsia da pele, vai acalmar a pele, e a acne, ela muitas vezes ela está ligada com questão de asepsia da pele. Ela é boa para alergias, para pé de atleta, para furúnculos, para alergia. Eu até digo que assim, alergia de pele, o mosquito picou, eu posso até passar a lavanda ali diretamente no local, sem nenhum tipo de diluição. Boa para feridas, para queimaduras, para dermatites, para eczemas, passando uso tópico, para inflamações, picadas de inseto, para micose também, hematomas, reumatismo, asma e bronquite, principalmente porque ela acalma. E quando a gente está, eu tive bronquite durante muito tempo na minha infância, minha filha também tem bronquite, e eu vejo nitidamente que quanto mais a gente sente falta de ar, mais nervoso a gente fica, e isso também piora a nossa falta de ar como consequência. Então, até essa questão da lavanda dar uma acalmada nas emoções beneficia essa questão da asma e da bronquite.
Boa para dor de cabeça, para hipertensão, insônia, tensão nervosa, depressão, estresse, ansiedade e eu diria ainda boa para cólica menstrual, mas não por conta da cólica, mas sim porque ela tem um certo grau de analgesia, então ela vai dar uma relaxada naquela musculatura que está contraindo e gerando a cólica e fazer uma certa analgesia. É com a lavanda que eu cuido da minha cólica menstrual. Coloco uma gotinha de lavanda e uma gotinha de Deep Blue na minha mão, com um pouquinho de óleo de coco e passo ali no meu baixo ventre. Em 10 minutinhos acabou a minha cólica. O vibracional, a lavanda é o óleo da comunicação. Então, algumas mães relatam, inclusive, que quando né, tem a criança que tem dificuldade em comunicação, eles usam uma misturinha de lavanda com esperminte na garganta e muitas vezes antes de ir para fono e acham que ajuda bastante. Outra coisa que a lavanda com o esperminte, elas promovem uma boa comunicação e uma comunicação clara. A combinação, o esperminte, ele é dito como o óleo do palestrante. Ele ajuda a gente, né? Só um parênteses aqui. A palestrar, a falar, a ter uma comunicação clara. A lavanda ajuda a entender o que é bom e o que é ruim para a gente, traz clareza mental para a gente liberar a tensão e a limitação para se expressar. Deixa o nosso espírito mais livre e mais corajoso, resgata simplicidade e humildade para o nosso coração, remove indecisões e toda espécie de conflitos emocionais. Muita gente não gosta da lavanda. A gente diz que quando um óleo traz para a gente algum tipo de reação negativa, é porque a gente precisa muito dele. Mas no sentido de que ele está tocando algum aspecto emocional nosso que está ali dentro da gente e às vezes a gente não quer mexer nele por alguma dor que a gente deixou lá guardadinho. E quando a gente está em contato com aquele óleo essencial, aquilo começa a querer aflorar e a gente então rejeita, né, aquele óleo essencial. Mas isso não significa que você precisa ficar se martirizando usando aquele óleo em abundância, mas sim tentar fazer uma análise, conhecendo um pouco mais do aspecto vibracional dos óleos, fazer uma análise de o que desses aspectos aqui, de repente, eu preciso cuidar. E então você, através de alguns outros óleos, inclusive, pode ajudar a tentar desatar alguns nós e com isso você ir promovendo uma cura também vibracional, emocional, né? A lavanda, ela elimina pensamentos repetitivos, traz moderação de sentimento, né? E de racionalidade. Tem gente que é racional demais e precisa de um pouco de lavanda para dar uma suavizada nisso. A gente pode usar a lavanda internamente, topicamente e aromaticamente. Você pode adicionar umas gotinhas de lavanda no seu travesseiro, na sua roupa de cama, fazer um spray. Você pode fazer um spray. Se você quiser fazer um spray, você pode pegar aí, por exemplo, um vidro de 120 ml. Se você for usar só a água, pega uma colheradinha de álcool de cereais ou então uma vodka, se você tiver em casa. Em uma colher de sobremesa é suficiente para você colocar ali para 120 ml. Coloca umas 20 gotinhas de lavanda pelo menos e depois você completa com água e aí você né, mexe bastante e faz um spray para roupa de cama. Vê como é que fica esse cheirinho para você com 20 gotas e qualquer coisa você aumenta mais um pouquinho. Ou você também pode experimentar misturar lavanda com gerânio ou lavanda com ylang-ylang, que é super calmante também. Ou você pode botar aí um juniper berry, que é ótimo para medos noturnos, para pavores noturnos. Ou você pode colocar um balance. Tem tantas opções para você fazer de spray, um frankincense. Balance eu acho que não, porque o balance tem óleo de coco, eu não sei como é que vai ficar isso no lençol. Mas você pode fazer com uma laranja, que é super ansiolítica também, para ter um bom sono. Até mesmo com um breathe, para você respirar melhor. Enfim, você pode criar de acordo com os óleos que você tem em casa. Você pode tomar internamente para reduzir sentimentos de ansiedade, ajudar a baixar os níveis de cortisol também. Colocar uma gota de lavanda nos machucados pela questão de asepsia ou mesmo nas picadas de inseto que dão reação alérgica, né? E pode dispersar ou inalar diretamente o aroma de lavanda. São algumas sugestões
de formas de uso da lavanda, tá bom, pessoal? A gente tem aí, então, o lemon, que é o limão siciliano, que é o segundo óleo que a gente vai conversar. Ele é feito por prensagem a frio. Os cítricos, normalmente, eles são extraídos por prensagem a frio. E aí, a prensagem é da casca do limão. E por conta disso, algumas pessoas me perguntam se eu posso substituir o meu shot de limão por gotas de limão siciliano? Eu diria que são coisas complementares. Coloque a gota do limão siciliano no seu shot de limão. Por quê? Porque o dele moreno, por exemplo, que traz muitas das características que a gente vai falar, só está na casca. Mas a vitamina C só está no sumo, no suco do limão. Então, se complementam. Não vai, por mais que o óleo de limão siciliano seja super antioxidante, que é a propriedade que a vitamina C traz para o nosso corpo, para combater os radicais livres do nosso corpo, maravilha, a gente tem muitos óleos antioxidantes, mas a gente pode fazer aí um complementando o outro, ok? 100 quilos da fruta para reproduzir 1 litro de óleo essencial. Ele vem lá da Itália e a gente também consegue cultivar aqui no Brasil, mas no Brasil é mais o limão verdinho, o Tahiti, e ele é mega versátil, desde a limpeza da nossa casa, a limpeza da nossa mente, a limpeza do nosso corpo, fazendo um detox no nosso corpo. E ele é fotossensível, como todo óleo cítrico. Isso é importante a gente lembrar. Todo óleo cítrico é fotossensível, tem furanocumarinas, que significa que se eu me expuser ao sol depois de passar na minha pele, eu corro o risco de ter a minha pele escurecida. Igualzinho quando a gente usa limão lá na beira da praia, né, para espremer em cima do peixinho, e se pinga, o que acontece? A nossa pele escurece, certo? Então, atenção no uso dos cítricos quando tiver durante o dia, tá? Mas você pode usar à noite, topicamente, não tem problema. Até o dia seguinte você já está seguro de se expor ao sol, tá? Propriedades e aspectos físicos. Ele é adstringente, antisséptico, carminativo, bactericida. Carminativo, gente, o que é carminativo? Ele combate a formação de gases no nosso corpo. É antiviral, anticoagulante, cicatrizante, imunoestimulante, diurético, depurativo, descongestionante linfático, hipotensor, reduz níveis de triglicerídeos, porque ele é ótimo para dissolver gordura. Gente, outro dia, o meu enteado estava aqui em casa e fez uma fritura de não sei o que, acho que ele fez nuggets. Não gosto. Mas eu acho que ele e a namorada fizeram e o fogão ficou o ó de respingado. Falei, tudo bem, não tem problema. Peguei um sprayzinho que eu tenho aqui em casa, de limão siciliano, e borrifei em cima do fogão. Esperei 5 minutinhos e quando eu limpei, eles não acreditaram a facilidade que foi tirar aquela gordurada do fogão. Outro dia eu estava com a minha filha, ela andando de bicicleta, saiu a corrente da bicicleta, eu fui lá, botei a corrente da bicicleta e mão cheia de graxa. Mas eu cheguei em casa, pinguei uma gotinha de limão siciliano e tirei aquela graxa como se fosse tinta guache, ou até mais fácil do que isso. Então, o limão siciliano ele tem essa questão de ir dissolvendo essa gordura. Então, ele ajuda a dissolver a gordura, o excesso de gordura que está no nosso sangue, e por conta disso, ele ajuda a desintoxicar o nosso corpo, porque a toxina normalmente está encapsulada em gordura dentro do nosso corpo. É indicado para enjoo, furúnculo, pele oleosa, herpes, verruga, artrite, celulite. Gente, são muitas indicações. O óleo de limão siciliano ele é super mega versátil. O lime também é muito bom, né? Também é super mega versátil. Mas o limão siciliano é o que eu acho que quase todo mundo deve ter em casa por conta dos kits de cadastro, que quase sempre vem o limão siciliano, só não vem no kit aromatante, né? Então, ele tem uma propriedade muito boa, que é o motivo pelo qual ele está no meu antialérgico natural, porque ele é mucolítico, o que significa que ele ajuda a gente a dar uma parada na produção daquele muco
aquele muco líquido, né? Aquele muco fininho, de coriza, de nariz escorrendo o tempo todo por conta de uma rinite alérgica. O limão siciliano é show de bola para isso, tá bom? E a gente vai sempre colocar ele na nossa água. A gente vai sempre colocar ele na nossa água para ajudar justamente a fazer esse detox do nosso corpo. O limão siciliano, no aspecto vibracional, é o olho do foco. Ele vai trazer para a gente clareza mental. Então, ele é muito bom para colocar com o próximo que a gente vai falar, que é o peppermint, quando eu vou fazer uma tarefa em casa, estou trabalhando em casa, preciso de foco, concentração, não posso ter sono naquela tarefa que eu estou fazendo. Excelente para colocar no difusor de ambiente. Limão siciliano com peppermint, tá? Ajuda a nossa mente a estar presente, concentrado em uma coisa de cada vez. A gente passa a ter energia e flexibilidade mental para concluir os nossos projetos. Traz calma para agir sem arrependimento, porque a gente vai ter condições de focar no que é importante para a gente. Limpe e ordena os pensamentos, ideal para cansaço físico e mental. Amenizar a raiva não expressada. Deixa eu ver aqui uma pergunta que está aqui. Tem que ingerir, idealmente, Denise, tem que ingerir para o colesterol, tá bom? Oi, meu amor. O papai chegou? Não, meu amor. Eu Ainda não quero não. mais dele. Acho que ainda não. Tem um momento que a gente vai te falar aqui. Idealmente, tá, Denise? A gente vai ingerir, tá bom? De nada. Bom, ele pode ser usado internamente, topicamente, aromaticamente. E aí, Denise, você pode fazer o processo que todo mundo faz quando quer fazer um detox, quando quer ajudar a eliminar excesso de retenção de líquido, que é simplesmente colocar umas gotinhas dele na sua água diariamente, tá bom? Só que se a gente coloca 2 gotinhas diariamente em 1 litro, você busca aí colocar 3 gotinhas por litro, faz isso 2 vezes no seu dia para você ter uma eliminação mais intensa dessa gordura que está no sangue, tá bom? E você só tem que fazer uma coisa: lembrar de beber muita água. Por quê? Porque lembre que ele é diurético, então ele vai fazer a gente eliminar muita água do nosso corpo. Se a gente não colocar muita água para dentro, a gente vai desidratar e aí pode ficar com dor de cabeça, tá? Se você pode usar se você pode usar o óleo de 15 ml ou se só o aroma natural, são o mesmo óleo essencial, tá? A embalagem de 5 ml, ela surgiu aqui no Brasil por uma exigência da Anvisa, porque quando a Doterra entrou no país com as embalagens de 15 ml, ela veio com um registro de empresa cosmética. E aos olhos da Anvisa, um cosmético não pode ser ingerido. Então, a Anvisa não podia dar o registro como aroma natural para um produto que já estava registrado como cosmético. Então, a Doterra teve que fazer uma nova embalagem, que foi essa embalagem de 5 ml, para que esta embalagem de 5 ml recebesse o registro da Anvisa, mas só o que muda é a embalagem, tá bom? É o mesmo produto dentro do vidro, tá? Como eu disse, o limão siciliano ele é ótimo para limpar superfícies. Célia está dizendo que está tomando os 3 em uma colher com mel, está com alergia, não sabe do que. Mas você está com alergia, você começou com essa alergia depois que você começou a tomar os óleos na colher com mel, é isso? Shiva, eu posso disponibilizar as pesquisas que comprovam o uso interno dos óleos? Não entendi. Como assim comprovam o uso interno dos óleos? O que você quis dizer com isso, Shiva? Não entendi, tá? Diluir um óleo carreador e passar no estômago ou na testa. Você pode utilizar até no estômago para te ajudar na digestão, na testa, às vezes as pessoas gostam de passar, mas lembra da questão da fotossensibilidade, tá? O pessoal gosta de passar para fazer uma limpeza mental. E pode colocar na água, como eu disse, para uma bebida refrescante e saudável e para fazer um detox e ajudar na diurese quando necessário, tá? Antes da gente falar no peppermint, deixa só eu entender aqui. Com base em que a Doterra recomenda o uso interno dos óleos essenciais.
Shiva, não é a doTERRA que recomenda. Os óleos essenciais, eles são completamente naturais e extratos das plantas que a gente usa na cozinha, né? A doTERRA não é uma empresa farmacêutica, ok? Mas ela investe milhões de dólares em estudos sobre os óleos essenciais, tá bom? Então, assim, quando a doTERRA diz que pode ser usado internamente e a Anvisa dá um registro de aroma natural para um óleo essencial, isso significa que aquele óleo essencial não, se usado internamente, não vai trazer nenhum tipo de risco para a nossa saúde, tá? Porque ele não tem nenhum tipo de componente tóxico ao nosso corpo que a gente não possa estar ingerindo, certo? E quando a gente faz a indicação de que do uso interno, que você pode fazer ou não, se você não se sentir seguro para fazer o uso interno dos óleos essenciais, você não precisa fazer, né? Mas se a gente parar para pensar rapidamente em outras coisas que são ingeridas, eu acredito que o óleo essencial seja muito mais saudável do que muitas coisas que a gente ingere, do que muitas coisas que estão em contato com o nosso corpo diariamente. Então, assim, aqui no Brasil a gente tem um tabu muito grande envolvendo o uso interno dos óleos essenciais, mas às vezes a gente não para fazer comparações básicas do que a gente está usando no nosso dia a dia, né? Então, assim, existem dezenas de milhares de estudos médicos, de estudos científicos, em bases médicas, inclusive, disponibilizados sobre os óleos essenciais e as propriedades terapêuticas dos óleos essenciais. Mas não tem nenhum estudo conclusivo, você não vai encontrar nenhum estudo conclusivo que diga que não se deve usar os óleos essenciais internamente, tá? Então, é com base nisso que a gente indica, eventualmente, que você pode, sim, ingerir os óleos essenciais, né? Se representasse algum risco para a saúde, não tinha registro na Anvisa. Se representasse algum risco real para a saúde, cientificamente comprovado, para o uso dos óleos essenciais de forma geral internamente, isso também já tinha artigo científico falando sobre isso. Então, esse uso, a questão do uso interno, que é um tabu, na verdade, eu sempre, quando as pessoas me fazem essa pergunta, não no seu caso, né? Mas quando as pessoas me criticam, ou quando as pessoas vêm falar comigo, mas é um absurdo indicar os óleos essenciais, eu falo, por quê? Por quê? Eu volto à pergunta. Por que seria um absurdo indicar os óleos essenciais? Se os óleos essenciais são a forma como a humanidade se cuidou até o aparecimento do primeiro remédio, né? Porque se a gente tem contato com tantas outras coisas muito mais nocivas e tóxicas ao nosso corpo, por que a gente não pode diluir 2 gotas em 1 litro de água, né? E assim por demais, tá? Então, certo, a Anvisa aprova, então, o uso dos óleos essenciais. Se ela não aprovasse, ela não tinha dado registro para aroma natural, né? Não, eu estou entendendo, eu estou conversando aqui numa boa e estou trazendo para a gente fazer algumas reflexões, tá bom? Mas é claro que a gente poderia, quem não tiver aberto para o uso interno, não precisa, a gente vai usar topicamente, a gente vai usar aromaticamente. Mas se a Anvisa entendesse que os óleos essenciais são prejudiciais para a nossa saúde, ela não teria dado registro de aroma natural para a doTERRA para vários óleos essenciais. Eu nem sei quantos que a gente tem, mas a gente tem mais de 20 óleos essenciais registrados na Anvisa como aroma interno, ok? Então, assim, se a Anvisa não aprovasse o uso interno dos óleos essenciais, a gente não existiria o registro como aroma natural. Você concorda comigo? Tá bom? Bom, vamos falar do peppermint. O peppermint, ele vem da destilação da folha. A gente precisa de mais ou menos 80 quilos de folha para produzir 1 litro de óleo essencial. É aquela aguinha, né? Assim como os cítricos são aquela aguinha que sai da casca, quando a gente espreme a casca que pula aquela aguinha, o peppermint e outros que vêm da folha é a aguinha que a gente vê quando a gente espreme a folha na nossa mão, tá? Espera aí, amor, que eu tô terminando aqui, tá? Ele vem dos Estados Unidos, da Índia, da França ou da Itália, promove uma função respiratória saudável, saúde digestiva, mas
Dizem, e aí também não tem nenhum assunto científico que comprova isso de forma veemente, mas os aromaterapeutas e a sua sabedoria passada de geração para geração dizem para evitar durante a lactação, principalmente, porque pode reduzir a produção de leite, ok? E você deve usar em cautela com hipertensos e epiléticos, porque pode trazer desconforto por ele ser um óleo que deixa a gente em estado de alerta. Mas aí pode trazer desconforto. Tem pessoas que eu conheço que usam e que não tem nenhum tipo de desconforto, ok? Olha aí, a Daniela, exatamente. Prefiro o óleo essencial para baixar colesterol do que me submeter às estatinas. É isso, porque a gente está muito acostumado a tomar uma série de medicamentos que tem uma série de efeitos colaterais e que eventualmente não seriam necessários se a gente pudesse usar apenas os óleos essenciais. E muitas vezes a gente pode usar apenas os óleos essenciais. Então a gente tem que quebrar um pouco esse medo e esse tabu que tem aqui, que se estabeleceu aqui no Brasil, porque a gente aqui segue a escola de aromaterapia francesa e os aromaterapeutas brasileiros seguem a escola de aromaterapia inglesa. Tem várias linhas de homeopatia e tem várias linhas também de aromaterapia, tá? Aspectos físicos do peppermint, ele é anti-inflamatório, então ele é excelente você fazer um sabonete líquido para o rosto com peppermint melaleuca, por exemplo, é ótimo. Ele é hipotensor, apesar dele deixar a gente em alerta e por conta disso ele não ser recomendado para quem tem pressão alta, ele tem propriedades hipotensoras. Ele é estimulante do sistema nervoso central, por isso que a gente a gente recomenda com cautela para essa questão de quem tem convulsão, tá? Ele é analgésico, antitussígeno para quem está com muita tosse, expectorante, antiviral, adstringente, inibidor de apetite e muita gente também usa para tentar inibir apetite por doce e por cigarro, colocando sempre um peppermint no palato, e também, só uma sujeirinha, né? Suja o dedo assim na tampa, no gotejador e coloca no palato. E também com pimenta preta. Eu não tenho nenhum caso meu que eu possa contar para vocês, mas eu já ouvi falar que isso ajuda bastante, tá? O sabonete que eu citei seria mais para pele oleosa? Não, não seria para pele oleosa, seria para pele acneica, tá? Que não necessariamente é uma pele oleosa, mas é uma pele que tem tendência à inflamação e à manifestação da acne por fungo ou bactéria, tá bom? Ele é antioxidante, hipoglicemiante, repelente de mosquitos, dentre outras características que a gente pode estar usando o peppermint. Então, ele é indicado até mesmo para diabetes tipo 2, para enjoo, para flatulência, para dores de cabeça e enxaqueca, que gostam muito de aliar o peppermint à lavanda para você passar na base aqui do crânio, diluídos aqui na têmpora, atenção, né? Tem que ser diluídos porque é muito forte. Para acne, como eu falei, dermatites, micoses, dores musculares, bronquite. Apesar da gente vai evitar usar o peppermint em bronquite quando é criança mais nova, rinite, tosse, cólica, cãibra, vertigem, hipotensão, hipotiroidismo, febre, síndrome do intestino irritável, também junto com a lavanda, passando no intestino, ou com a lavanda ou com a camomila romana, melhor ainda se puder ser com a camomila romana, passando na região do intestino. Isso uma amiga minha fez e ajudou muito ela com a síndrome do intestino irritável que ela tem, tá? Você pode... Não, olha, Marília, para acne, eu gosto muito desse sabonete, como eu falei, tá? Quando a acne está ali muito exposta ou quando ela está muito grande, mas ainda internamente, que fica muito dolorida, eu prefiro passar melaleuca. E eu vou com cotonete, molho a pontinha do cotonete na melaleuca e passo aqui na acne, tá bom?
tá bom? Aspectos vibracionais do peppermint. Ele é o óleo do coração leve, limpa pessoas e ambientes de pensamentos obsessivos e negativos. Revigora o corpo, a mente e o espírito. Ajuda a gente na autoaceitação, promove a expansão da consciência. Muito bom para esgotamento mental. Desculpa. Para impulsionar a comunicação e é muito indicado para combater a sonolência matinal. Abriu o olho, sentiu que está com a cama nas costas, cara, uma gotinha de peppermint na palma da mão e inala. Que a preguiça vai embora sim e vai ser impossível você voltar para a cama para dormir. Inala aí umas 4, 5 vezes e aí depois conta como é que você ficou, se você ficou na cama e voltou a dormir ou não. Como usar para cólicas menstruais? Não, peppermint é para cólica estomacal. Para cólica menstrual, eu uso o lavanda com o Deep Blue, tá bom? Eu gosto de me esclarecer sobre essas questões e agradeço a partilha sobre a escola francesa. Eu fui questionada por uma cliente e por isso pedi orientação. Agora pesquisei aqui sobre a certificação da Anvisa. Atualmente, os mesmos só podem ser usados na pele, corpo e inalados através de difusores. Não é verdade, tá, Shiva? Depois a gente pede no grupo de clientes que você estiver fazendo parte para te passarem os registros da Anvisa como aroma natural, porque provavelmente você buscou apenas os vidros de 15 ml, mas tem o registro específico para os vidros de 5 ml. Em 51 países do mundo, o Brasil é o único que não permite a ingestão direta dos óleos essenciais. Tem o registro para os vidros de 5 ml, tá bom? Sabemos da manobra da indústria farmacêutica e certamente um uso amplo não é interessante em terra brasileiras. Não, claro que não é interessante. Por isso, inclusive, que a gente não fala abertamente em mídias digitais, nem do uso interno, nem do tópico, nem do aromático para fins medicinais. Por isso que a gente tem toda uma preocupação do compliance, porque a Hidroterra não é uma empresa de farmacêutica, não é uma empresa da indústria médica e não pode falar isso. É a única coisa que pode banir a empresa daqui se a gente começar a pregar isso abertamente para um público, né? Entre a gente aqui, a gente está aqui estudando, falando de comprovações científicas, inclusive, mas a gente não pode associar a Hidroterra à medicina natural, porque isso sim pode trazer um problemaço para a empresa. Agora, pede para te passarem os registros dos vidros de 5 ml, não dos de 15, porque os de 15 só podem ser usados na pele de acordo com a Anvisa, tá? Qual é o óleo bom mesmo para intestino irritável? Peppermint com camomila romana, idealmente, tá bom? Maravilha, já pediu para a Aline, vai rever isso. De nada, imagina, foi um prazer, pessoal. É sempre um prazer, eu converso e eu sempre trago a reflexão, porque às vezes a gente está com muitos receios, eu sei que não é o seu caso, mas às vezes a gente tem alguém com receio, mas quando a pessoa fala, pô, mas é mesmo, mas eu tomo isso, mas eu uso aquilo, mas eu como não sei o quê. E, poxa, isso tem tantas coisas que são tóxicas para o meu corpo e eu consumo, né? Pô, que mal vai me fazer tomar uma gotinha de óleo essencial em 1 litro de água? E aí a pessoa, às vezes, começa a repensar algumas coisas e até a experimentar. Mas é claro que a gente tem que usar os óleos internamente com indicação e com cautela. Não é para a gente também sair ingerindo à torta e à direito e tudo, porque tem óleos essenciais que realmente não podem ser ingeridos. O Deep Blue é um caso, o Breathe é outro, o Cipreste é outro. Eles não são óleos que são metabolizados pelo nosso corpo, então não é qualquer óleo essencial que pode ser ingerido e nem em qualquer quantidade, porque eles são extremamente concentrados, tá? Mas se a gente fizer isso com cautela, dificilmente vamos ter algum problema, tá bom? Pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês, só para a gente finalizar, as formas de uso do peppermint, que pode ser usado internamente, topicamente e aromaticamente. A gente pode, por exemplo, tomar uma gotinha para aliviar dor de estômago, inalar, como eu disse, na palma da mão, para ter mais disposição.
passar no peito ou no estômago, para a gente ter também uma melhor digestão, por exemplo, para a gente ter uma melhor respiração também, diluído, claro, ou dispersar no ar para um estado de alerta, como eu disse, é ótimo quando a gente usa o peppermint e o limão siciliano no difusor quando a gente está desenvolvendo alguma tarefa, tá bom? De nada, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Um beijo enorme no coração de cada um e até a próxima, pessoal.